No processo de criação de um filme, de um episódio de série, cartoon, é bem normal que cenas importantes acabem fora da versão final. Parece contraditório deletar trechos importantes? Parece, mas às vezes não é não, tá? Hoje você vai ver cenas que, caso tivessem ido pra versão final, traumatizaria uma galera por aí, mano. Mas antes, like se curtir, se inscreva se quiser, Instagram na tela e bora! Quando você pensa em O Rei Leão e morte, a primeira que vem à cabeça é a do Mufasa, não? Pelo contexto que o filme apresenta no começo, com o nascimento do Simba, o arco de criação dele, né? E logo depois a traição do irmão, que resulta na morte do Mufasa, pô, foi surreal. A morte do Scar no fim também acaba sendo marcante por motivos semelhantes, porque os aliados simplesmente comem o doido, pô. Eu não disse aquilo! Já a sequência do primeiro filme apresentou uma trama de vingança. Scar morreu, mas deixou uma seita de seguidores, são leões exilados que só pensam em uma coisa: devo matar Simba. E esse é Kovu, o filho adotivo de Scar, que foi escolhido pela grande psicopata do filme, a nossa querida Zira, para acabar com o reinado do Simba. Infelizmente pra Zira, o Kovu se apaixona pela Kiara, que é filha do inimigo, tá ligado? Ou seja, mesmo tendo sido manipulado a vida toda pra odiar o povo do reino, o Kovu se junta a Kiara pra evitar essa guerra besta e pregar a paz entre a rapaziada. O problema é que a Zira não tá nem aí pra paz, ela quer a cabeça do Simba de qualquer forma, e nessa parte pra cima sem pensar duas vezes. A Kiara acaba se jogando na frente pra defender o pai, as duas rolam penhasco abaixo e a Zira fica nessa situação aqui, caindo praticamente pra morte, né? A Kiara até oferece ajuda, mas a Zira é completamente dodói, mano, e tentando se virar sozinha, ela cai. Pois é, essa foi a cena que eu vi, que você viu, que todo mundo viu, mas originalmente ela não morreria assim não. E quando você vê o plano original, entende exatamente o porquê ficou de fora. Pelo storyboard de Rei Leão 2, a Zira não só rejeita a ajuda da Kiara, não. Quando a bicha vê que não vai conseguir, ela sorri de forma perturbadora e literalmente se solta por vontade própria. Um youtuber até animou isso com base no storyboard, e a cena seria assim: I'll help you. Então, o ato proposital de desviver num filme de criança não tem como, né? Não dá. Ainda que faça sentido, já que a Zira é completamente psicopata, mas exibir isso é outra parada. Ok, o trecho deletado de Lilo e Stitch seria chocante? Seria. Fez falta no filme que a gente viu? Não. Mas quando você entende que a cena em questão seria basicamente o ponto de virada do monstro, do vilão Stitch, pro personagem que passa a entender o conceito de família, empatia, tristeza, dor, você começa a achar que a Disney talvez errou. Pra quem não assistiu esse clássico ainda, Stitch é um experimento criado pra destruição. Ou seja, ele não morre, ele não sente, e pior, não tem moral. Justamente por isso que a Federação Galáctica resolve exilar o doido pra um asteroide que seria sua prisão. Só tem um porém: ele foge. E adivinha pra onde? Terra, Havaí pra ser mais preciso, né? Que é onde ele se passa por cachorro pra ser adotado pela Lilo e usa a criança pra se proteger da Federação. A gente esquece, mas o Stitch é um grandíssimo FDP no começo, né? E nem é proposital, ele só tá sendo o que foi criado pra ser mesmo, então... ah, tá suave, tá suave. Como a trama gira em torno da irmã da Lilo fazendo de tudo pra manter a guarda da irmã, já que seus pais, morreram, seria ótimo que o Stitch não causasse mais confusão, certo? Pois é, mas ele falha miseravelmente, tanto que o assistente social aparece pra levar a Lilo e nessa o final se desenrola. Assistindo, você não sabe exatamente quando o Stitch passa a ter empatia pela Lilo, às vezes parece que em um trecho, depois não parece mais, aí parece de novo, enfim, é bagunça. A cena que a Disney resolveu não usar aborda justamente isso, mas de um modo que, bom, realmente não deu pra usar. Lembra do Fofuxo, o peixe que aparece na intro do filme ainda sendo alimentado pela Lilo? Então essa foi sua única aparição, mas originalmente não seria, tá? No storyboard mostra a Lilo apresentando o Fofuxo pro Stitch, dizendo que ele era seu outro melhor amigo. Ela dá um beijinho nele e pede pro Stitch fazer o mesmo, só que, infelizmente... Here, now you kiss him. Why did you do that?
Evidente que ela fica pistola, né? Só que a coisa piora. Pois é, mesmo gritando seu nome, o Stitch só olhava e sorria. Isso resultou na morte do fofucho e na cena mais triste que o filme teria. What's wrong with you? Pudge was part of our family. You don't let your family die. You don't ever. I needed you. Ela, enterrando o amigo ao lado da sepultura de seus pais, mexia com Stitch, e não vou negar, comigo também. O Stitch vai pra um canto chorar e depois é consolado pela Lilo, querendo crer que ele não fez aquilo de propósito, né? Mas a gente sabe que ele fez. E esse seria o ponto que originalmente o Stitch começaria a mudar, a fazer parte da família, saca? É meio fora do tom pra crianças? É, pra caramba, mas a cena é muito bonita, isso não dá pra negar. Que Zootopia sobre injustiça, discriminação e racismo é fato e nem são palavras minhas, não. Quem disse isso foi simplesmente Rich Moore, o diretor de Zootopia, o responsável pelo sucesso absoluto do filme. E a gente vê isso desde o começo mesmo, né? Por exemplo, por ser uma coelhinha frágil, a Judy é constantemente subestimada durante seu teste na academia de polícia. Ninguém imaginava que ela pudesse ser aprovada, né? Mas depois de ralar muito, ela consegue superar os adversários e passa simplesmente em primeiro, o que rende uma coisa pica na polícia, não? Perseguição de bandido, operação secreta, investigação, sei lá, qualquer coisa assim. Pois então, o pessoal que perdeu pra ela na academia até conseguiu, já a Judy, bom, virou guardinha de trânsito. E isso nem é o pior, depois que ela e o Nick resolvem o caso dos predadores desaparecidos, a própria Judy reforça o estereótipo dos caras, falando que o comportamento selvagem deles podia ser algo inato, imutável, tá ligado? O que causa uma divisão colossal em Zootopia. Que merda, hein? No começo do filme, você viu o povo convivendo 100% de boas, mas de repente, alguns animais começaram a ficar mais agressivos, o que causou desconfiança e uma separação entre presas e predadores, a ponto de quererem expulsá-los de Zootopia. É claro que tudo tinha um motivo, né? E a Judy descobre que a causa pela mudança comportamental era essa plantinha de merda aqui. Nessa, ela se desculpa com o Nick e ambos partem para acabar com o laboratório que cultivava a substância dessas plantas. Ou seja, apesar do tema complexo, tenso de ser abordado, Rick Moore conseguiu evitar que o filme se tornasse um velório. O porquê? Então, a ideia original do filme era semelhante, mas a execução era completamente diferente. Um storyboard do roteiro original mostra que a discriminação por animais predadores seria levada a um outro nível. Os animais eram obrigados a usar coleira de domesticação, que basicamente servia para eletrocutar qualquer animal que demonstrasse alguma emoção, seja ela boa ou ruim. A cena que ficou famosíssima no YouTube mostra a tal cerimônia de domesticação, que é um ritual onde o animal recebe a coleira aparentemente inofensiva. Na ocasião, Nick tá tentando escapar com a Judy e vê um urso polar iniciando o ritual com seu filhote, que tava empolgadaço para crescer, para finalmente receber sua coleira, sem saber o que aquilo de fato significava. With this color, Zootopia welcomes me. With this color, Zootopia accepts you. With this color, Zootopia accepts me. What's wrong, Papa? Nothing. Papa is just happy for you. Cara, é uma cena complicada, você vê o pai sendo obrigado a realizar o ritual mesmo triste com aquilo, e quando a coleira finalmente é colocada... Morris! Morris! Exatamente, nesse momento o filhote percebe toda a verdade, tudo que o pai passou durante sua vida e o que ele passaria a partir de agora também. A coleira impede que os animais sintam, fiquem emocionados, tenham raiva, sejam felizes, não pode literalmente nada. É um campo de concentração num filme infantil, pô, simplesmente não dá, não tem condição. E pra não falar só de filme, The Loud House tem uma ceninha que até parece inofensiva, mas considerando o alvo do desenho, não é tanto assim não, tá? Ah, e quem tem medo de sangue já prepara aí. Esse desenho representa o pesadelo de qualquer pessoa normal. Conviver numa casa com 10 irmãos, ou irmã, como é o caso do Lincoln, é tipo um pesadelo que você nunca mais pode acordar. Dito isso, dá pra imaginar as confusões que a rapaziada se mete ao longo da série, não? Pois é, o episódio Linha Aposta Tudo da segunda temporada é o que foca no
no dia de jogos. E se na teoria parece uma coisa boa, quando você tem uma irmã que compete valendo a vida pra ganhar tudo, não fica tão legal assim não. Bem-vindo à Perdedolândia! População, você. Lynn é doida, ela não se importa com nada além de ganhar, e é isso que torna a noite que deveria ser divertida num tédio sem fim. A solução que as irmãs pensam pra fazer Lynn perder em alguma coisa é justamente propor um game que ela nunca viu antes, assim eles teriam alguma chance de imputar a primeira derrota pra ela. Infelizmente não deu muito certo não. Consegui! Tá na hora do rango, vamos comer frango! Nós nunca vamos vencer a Lynn em nada. E nessa ela fica mais confiante ainda, a ponto de apostar até com quem nem tava competindo, mano. Tipo, competição de beber leite, de subir escadas, de empilhar blocos e finalmente de quem escova os dentes mais rápido. Posso escovar mais rápido que você! Pois é, ela até ganha, mas sem lógica nenhuma, o seu dente simplesmente cai. Aí eu te pergunto, sabia que a cena não seria assim? No storyboard oficial do episódio, depois de terminar a escovação, a sua boca ficaria desse jeito aqui. Até animaram pra ver como ficaria mais ou menos. O fato é que sangue depois de escovar os dentes é até comum, mas naquela proporção, pô, chocaria a criançada, né? Por isso, foi completamente deletado. Mas por hoje é isso, eu espero que tenham gostado, tamo junto e até a próxima.